Rapaziada, o vídeo de hoje é para falar sobre Vasco versus Flamengo. Mais uma vez uma derrota do Vasco para o seu maior rival. Infelizmente tem virado rotina a gente perder para o Flamengo, mas o jogo de ontem tiveram diversos questionamentos em relação à arbitragem e eu vou trazer esses questionamentos para vocês, até porque vários especialistas em arbitragem falaram que o gol do Bruno Henrique foi ilegal. E cara, um gol ilegal em uma semifinal de campeonato carioca, sendo que naquele contexto do jogo, por mais que o Vasco não estivesse fazendo uma grande partida, vencia por 1 a 0, poderia sim ter alterado o resultado e o rumo do jogo. A gente não quer que o Vasco seja beneficiado pela arbitragem em partida alguma, a gente só quer que o campeonato seja igual para todos os clubes. E infelizmente é mais um campeonato carioca que os erros são sempre a favor do Flamengo, porque esse erro nunca é a favor do Vasco, não é a favor do Botafogo, não é a favor do Fluminense. Todo o campeonato carioca, passa ano, entra ano, os erros são a favor do Flamengo. Infelizmente essa é a realidade. Você, flamenguista que está assistindo o vídeo, queira ou não, é verdade. Se você não for um cara completamente clubista e alucinado, você vai falar, pô, não, Bruno Henrique realmente estava à frente, o ombro dele, a cabeça dele estava à frente, apesar de ter a linha mais grossa. A linha do Campeonato Carioca é mais grossa e tudo bem se ele tivesse na mesma linha, mas não estava na mesma linha. A cabeça dele estava ultrapassando a linha e dá para o Bruno Henrique fazer o gol de cabeça, ele pode fazer o gol de ombro, ele só não pode utilizar o braço. Se fosse só o braço dele que estivesse à frente, ok, beleza, mas não é. A gente vê na imagem claramente que a cabeça do Bruno Henrique está à frente e eu no estádio eu estava bem posicionado ali na oeste inferior e cara, a minha impressão na hora do gol foi tipo, cara, o Bruno Henrique tá um pouquinho à frente, mas validaram um gol tão rápido que eu pensei na hora, ah não, deve ter sido algo que eu vi errado, tinha algum jogador do Vasco dando muita condição pro Bruno Henrique e na verdade não, realmente estava impedido o Bruno Henrique, o gol foi validado. E realmente causa estranheza a validação muito rápida do gol, sendo que não era para validar, era um gol impedido do Bruno Henrique. E o outro grande questionamento em relação à arbitragem é do lance que o Bruno Henrique aplica uma cotovelada em cima do João Vitor. E aí você pode tentar entrar naquele mérito, pô, o Bruno Henrique ele não teve a intenção de dar uma cotovelada forte no João Vitor. Mas cara, a gente sabe que a regra do futebol hoje, a orientação para os árbitros é esse cotovelo no rosto do jogador adversário, como tal do Bruno Henrique, sim acerta o João Vitor, não tem como você brigar com a imagem, é cartão amarelo. Não é vermelho direto, até porque eu não acho que teve intensidade para um vermelho direto. Mas o Bruno Henrique ele já tinha o cartão amarelo. E a gente sabe que o juiz só não deu o amarelo para o Bruno Henrique porque ele já tinha cartão amarelo. Então, sempre acontece isso, sempre o árbitro pipoca em momentos decisivos. E aí você tira o Bruno Henrique do jogo, o Flamengo fica com um homem a menos. Poderia até ter ganhado o jogo com um homem a menos, acontece. Mas seria justo, ninguém estaria reclamando de arbitragem. Não, pô, a arbitragem agiu certo, expulsou o Bruno Henrique. Então, não tem o que reclamar. O Vasco realmente fez um jogo muito inferior ao Flamengo. O Flamengo dominou a partida toda, mereceu ganhar pelo que fez dentro de campo na bola. Mas a gente não pode esquecer dos erros de arbitragem. E o Simon, que é um dos especialistas em arbitragem aqui no futebol brasileiro, detonou a arbitragem do Campeonato Carioca. Porque você não pode ter, em um Campeonato Carioca, semifinal, 2 erros desse tamanho. O campeonato, infelizmente, já perdeu toda a credibilidade. No momento que o Flamengo levantar a taça do Campeonato Carioca, todo mundo já vai saber o porquê levantou. Então, infelizmente, é assim. Ah, mas o Vasco não jogou bem, mas isso não dá o direito de você prejudicar o Vasco. Não é porque o time tá fazendo a partida ruim, pode não estar jogando nada, mas o campeonato tem que ser justo pros dois lados. E não foi o que aconteceu nessa semifinal de Campeonato Carioca, infelizmente, mais uma vez. E galera, eu já tava editando o vídeo e a Ferdi soltou o áudio do VAR. E assim, é uma das coisas mais bizarras, uma das piores análises de VAR que eu já vi. Segue. Cabeça claro, tá? Desvio isso. Ok. Confirmado pela 8B. Arremate. Possível impedimento. Volta. Possível impedimento, Volta tá? no chute. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Lance ajustado. Quando ele Lance chota. ajustado. Eu acho que vai sobrepor as linhas, Para, antes. tá? Checando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, Menos. tá? Menos. Vai Mais. secar, vai secar. Mais. A decisão Esse é o de ponto, campo ok? é gol, né, Bola Vaguinho? varrida. Ok. É gol, Ok, né? a bola varrida? Pegou, é. Vai. Vai secar. Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse é lá em cima, né? Não, vai. Faz o ensaio. Vai secar. Me dá um ponto de contato de novo, rápido. E a decisão de campo é gol. A gente deu um gol, entendeu? Menos. A linha de mais. 12, tá, Paulo? A linha de 12. Vai. Jogador do decisão de campo é Vasco. gol. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando.
Tem lá de cima também, tá? Quer ver outro? É, lá em cima. Não, acho que é o Aqui embaixo, glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo, Tá marca. checando, Isso, tá glúteo, checando, glúteo, tá checando ainda, glúteo. tá checando. Agora, ombro do jogador do Isso. Flamengo, vai dar Não, linha porque sobreposta, vai ok? Mas faz a linha. É, Linha aí sobreposta. tem que ser aqui, O se gol vacilar. está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Não tinha chegado. Confirmou já agora. Então, confirmou. Confirmou. Os caras não terminaram de traçar as linhas e já validaram o gol do Flamengo. Eu acho de uma total irresponsabilidade com quem vai ao estádio, com quem tá ali pagando o ingresso, assistindo o jogo. Que irresponsabilidade. Os caras não terminaram de traçar as linhas e falaram que as linhas estavam sobrepostas, sendo que claramente na imagem que eles divulgam a cabeça do Bruno Henrique está à frente da linha que foi marcada. Cara, é um absurdo o que acontece com o Vasco no Campeonato Carioca e com outros times também. Mas é aquilo, cara, já acabou, a gente só tem que aceitar, próximo ano tem mais. Esse gol aqui, se é no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que ele seria anulado, porque não deixariam passar uma parada dessas para constar uma vergonha pro mundo todo. Se é um Campeonato Brasileiro com a linha até mais fina do que essa linha que tá ultrapassando também a cabeça do Bruno Henrique, seria anulado, pelo menos eu acredito, né, não sei. Mas eu quero saber também a opinião de vocês. E eu vou falar aqui o que o Simon falou. Não é porque o time do Vasco... Cara, o time do Vasco pode ser horrível. Pode não estar jogando nada. Mas não dá o direito de você ter um erro de arbitragem desse tamanho. É só a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Você que é flamenguista com certeza vai falar... Ah, tá chorando, não sei o que lá. Mas é assim, beleza, ok. O Simon falou assim, ó. Se liga só. Para o comentarista de arbitragem da ESPN, Carlos Eugênio Simon, o gol deveria ter sido anulado, abre aspas. Olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, pegando informações com o VAR, que é a linha da tecnologia, vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando sensação de impedimento. Na sequência, ele afirma que a imagem traça a cabeça do atacante do Flamengo para fora da linha. É a imagem que nós temos, que tinha muito mais corte para esticar. E a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha, analisou o Simon. Além desse lance, o comentarista também teria dado um segundo cartão amarelo para o camisa 27 por conta de uma cotovelada em João Vitor. Apesar disso, Simon defendeu o árbitro Wagner Nascimento Magalhães, que não interpretou o lance para vermelho. O VAR não poderia intervir a jogada para amarelo. Mas aí que tá, cara. Tu vê o nível de safadeza. Beleza, não foi para vermelho. Eu concordo, não era um lance sim para cartão vermelho. Seria muito rigoroso com o Bruno Henrique. Mas era um lance de cartão amarelo, cara. E o juiz viu a cotovelada. Você pegando a imagem, você vendo. O juiz tá vendo. Ele viu que teve o contato. Se é um campeonato mais sério, ou então eu diria até, se é um árbitro de fora do Brasil, com certeza o Bruno Henrique teria sido expulso. Se é um árbitro que não tem esse peso que o Flamengo tem no Brasil, dane-se, eu não vou mais apitar nenhum jogo no Brasil depois disso. Ele com certeza expulsaria o Bruno Henrique por conta do segundo cartão amarelo. O Bruno Henrique foi imprudente naquele lance. O Simon também questionou que o lance foi definido extremamente rápido. Então, para o Simon, o Bruno Henrique deveria ter sido expulso por segundo cartão amarelo e o gol teria que ser invalidado. O gol foi irregular do Bruno Henrique, que estava com a cabeça ultrapassando a linha que já é mais grossa do Campeonato Carioca. Eu tô vendo vários influenciadores de Flamengo falando que a linha é mais grossa, não sei o que lá, mas os caras parecem ou agem de má fé, porque claramente o Bruno Henrique está impedido, cara. Ele tá com a cabeça ultrapassando. Independente se o Flamengo jogou mais do que o Vasco, a gente precisa ser justo com as coisas. E o gol deveria ter sido invalidado. Não era pra ter sido validado esse gol. E sim, muda o rumo do jogo, né, cara? Um gol aqui, outro gol ali, uma expulsão aqui, outra ali. A gente perde a isonomia do campeonato. O Campeonato Carioca não tem isonomia alguma. É um campeonato que, infelizmente, mais um ano termina manchado por conta de arbitragem. E a gente vai ver isso acontecendo ano após ano. Infelizmente é isso. Até o Vasco ter um dono sério, competente, eu duvido que se... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Marinacos é o dono do Vasco. Os caras iam pensar 1 milhão de vezes antes de dar esse gol para o Flamengo. Porque o cara tem poder. O cara tem poder, irmão. O cara iria peitar. O cara tem dinheiro. Não seria validado esse gol. A gente sabe disso. Mas, infelizmente... eu não tô nem aqui culpando o Pedrinho. O Pedrinho foi lá, fez o papel dele, questionou. Mas o que eu culpo o Pedrinho é o Vasco não ter um centroavante, irmão. O Verratti eu não posso considerar um centroavante de futebol. É isso, irmão. Abração do Francesco, é nóis. Fui.